Ingadibale nigaya Mozambique. Ingadibale nigaya Inyambane. Ingadibale nigaya Mozambique. Ingadibale nigaya Inyambane. Boa tarde, está a iniciar mais uma edição do programa Maguluti. É momento de desejar boas-vindas aos nossos ouvintes. Temos um encontro marcado contigo todas as terças-feiras, das 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos. Na edição passada falamos das medidas de gestão de pesca de nível comunitário, período de veda temporária ao longo da Baía de Inhambane. Para hoje, vamos falar da fiscalização da atividade pesqueira neste período. Contamos com a presença do Sr. Amiel, do Serviço Distrital de Atividades Econômicas, e o Sr. Jacinto, do CCP de Murombene. Juntos vamos perceber como os pescadores da Baía de Inhambane têm se comportado neste período de veda. Será que as regras estabelecidas para o cumprimento de veda estão sendo observadas? Não sei. Vamos ouvir com os nossos convidados. Não saia daí, voltamos já já. Está na apresentação do programa Síria Cerveja e a produção e sonorização de Jonas Chamo. Maguluti é um programa de educação ambiental que aborda temas sobre o ambiente marinho e costeiro, assim como outros temas relacionados com as comunidades pesqueiras. Este programa é da Ocean Revolution Moçambique em parceria com a Rádio Moçambique. O que é fiscalização pesqueira? A atividade de fiscalização pesqueira refere-se à inspeção, supervisão e vigilância de atividades relacionadas com os recursos pesqueiros, com vista a garantir o cumprimento da legislação pesqueira, bem como das correspondentes medidas de conservação e gestão. Esta atividade abrange as fases de pesca, cultivo, desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros. E para falar melhor desta medida, ou melhor, desta atividade, está a decorrer neste período de veda, temos entre nós os nossos convidados. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa e desde já agradecer por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado por esse vosso esforço que têm vindo a fazer, a trabalhar com os pescadores de Murombene. Meu nome sou Jacinto Romeu Gemo, presidente do CCP de Murombene e coordenador dos Conselhos Comunitários de Pesca de Murombene. Exato. Senhor Jacinto, os CCPs têm um papel muito importante no que se refere ao apoio às entidades centrais de administração pesqueira na atividade de fiscalização nas suas áreas de gestão comunitária. Pode nos falar como tem sido essa interação? Bem, primeiro a interação é uma coordenação. Primeiro coordenamos com o governo. Depois é uma coordenação entre os pescadores e os próprios conselhos comunitários das pescas, no sentido de preservar os nossos produtos mariscos. Sim. Que ações de patrulha os CCPs têm desenvolvido para garantir o controle e o cumprimento das regras estabelecidas neste período de veda comunitária? As ações é a própria fiscalização. Nós primeiro fiscalizamos os infratores, também fiscalizamos aqueles que usam malhas não prometidas, autorizadas pela lei. Também fiscalizamos a todos aqueles que nunca pagaram as licenças. Isso falo dos pescadores ilegais. Sim. Havendo indícios de violação das regras estabelecidas para o período de veda comunitária, o que os CCPs têm feito? Antes de a gente punirmos o próprio infrator, nós sensibilizamos ao próprio pescador para que desista daquela prática ilegal que ele tem feito. E depois de não cumprir, é que tomamos as medidas necessárias, porque o papel do CCP não é só de punir, mas sim é de sensibilizar as pessoas, aos pescadores, para que desistam de práticas ilícitas. Portanto,
nós sensibilizamos antes de a gente entrarmos nas punições e dos regulamentos CCP. Primeiro, nós sensibilizamos os nossos pescadores para que desistam das práticas ilícitas. Não pescarem sem licença, não violar as zonas de veda, não violar os berçários e muito mais as outras coisas que não se pode fazer. Tirar as espécies e protegidas pela lei, não pode. Então, o papel do CCP é essa, de sensibilizar as pessoas e os pescadores para que desistam desse tipo de práticas. Quais são os desafios que os CCPs têm enfrentado durante as ações de patrulhamento? Como desafios, primeiro desafio é a falta do próprio meio de fiscalização. Esse é um desafio. A falta do próprio meio de fiscalização. O segundo é a ameaça de alguns pescadores que ameaçam os CCPs. Também é um desafio. O outro desafio é mesmo de lutar com aqueles que pescam sem licenças. Esse é um desafio. Estivemos na primeira parte da nossa conversa com o Sr. Jacinto, do CCP de Murombene. Para já, fique com uma pausa musical, não saia daí e voltamos já já. Convidamos José Barata com seu tema Xonguile. Kushonga kwako ingi impondo pondo ya shikale pondo ya libongo mata pati makayone anina vela punzolo kavemba tashavi wa iwene wavisa kushonga kwako ingi impondo pondo ya shikale pondo ya libongo mata pati makayone anina vela punzolo kavemba tashavi wa iwene shiluva sanga mini waninyo sisa wende ikushonga kwako akukwira kwako ni mapilindado shiluva sanga mini waninyo sisa alesa tenanzika ikola yuwi nakona vela waninyo sisa sinene wende nakona vela militana kola nakona vela waninyo sisa sinene shuru nakona vela militama kola shiluva sanga mini waninyo sisa wende ikushonga kwako akukwira kwako ni mapilindado shiluva sanga mini waninyo sisa aleswato tinanzika ikola shiluva sanga mini waninyo sisa wende ikushonga kwako akukwira kwako ni mapilindado shiluva sanga mini waninyo sisa aleswato tinanzika ikola lavisa akushonga kwako ingi impondo pondo ya shikale pondo ya libongo mata pati makayone anina vela punzolo kavemba tashavi wa iwene lavisa akushonga kwako ingi impondo pondo ya shikale pondo ya libongo mata pati makayone anina vela punzolo kavemba tashavi wa iwene 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 anina vela
Acabamos de ouvir José Barata com o seu tema Xonguile, num dia em que estamos a falar da fiscalização pesqueira. Seguimos em frente na segunda parte, convidando o senhor Amiel, do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Murombeni. Boa tarde, obrigado. Sim, senhora Amiel, eu gostaria de saber qual é o papel do Serviço Distrital de Atividades Econômicas como uma entidade que apoia as medidas de gestão pesqueira comunitária. Bom, o nosso papel é sensibilizar as comunidades pesqueiras no âmbito da gestão das pescas. A gestão das pescas, qual seria? Seria uma pesca responsável, uma pesca que, digamos, esteja dentro dos padrões daquilo que é a gestão ambiental. Para além das regras estabelecidas pelos CCPs, existem outras para a gestão pesqueira? Bom, o que nós fazemos como Estado, divulgamos aquilo que são regras que vêm preconceituado no regulamento da pesca. E divulgamos aquilo que é o regulamento da pesca às comunidades, assim como os conselhos comunitários de pesca. Também temos aqueles que são pescadores semi-industriais, no sentido de patuarem com aquilo que são as regras que estão patentes no Estado. Obrigado. Pode falar um pouco dessas regras, ou seja, descrever? Bom, quando falamos dessas regras, primeiro, eles devem digamos, não invadirem os berçários, é uma das regras, e também está estatuído no regulamento da pesca. E fora disso temos também a questão das malhas. Existem malhas não recomendáveis que os nossos pescadores têm usado. É uma das regras que nós temos sempre estado a cumprir no âmbito das fiscalizações que nós realizamos junto à Polícia Lacustre Fluvial. Como é feito o controle destas regras? Bom, o que nós fazemos é que nós temos o manual que nos dirige, porque existem as regras que são dos CCPs, mas nós trabalhamos muito mais com aquilo que é o regulamento da pesca, que existem lá também regras. Nós não estamos a trabalhar fora daquilo que está estatuído no regulamento da pesca. E assim, o que nós fazemos geralmente é divulgar, e levamos este mesmo instrumento para as comunidades pesqueiras, para poderem ter também o conhecimento deste regulamento. Muito obrigado. E quais são os desafios que tem enfrentando no âmbito das atividades de fiscalização? Bom, o primeiro desafio é a falta de embarcação. O nosso distrito não tem embarcação para fiscalização. Segundo, é a questão da pesca no momento de veda. É um dos desafios. É verdade que temos esta parte da embarcação, mas também o que faz com que as pessoas vão para lá é que nós também não temos embarcação para podermos melhorar a nossa fiscalização, porque geralmente fazemos a fiscalização com barcos que nós pedimos aos nossos pescadores, no caso dos próprios representantes dos CCPs. Então é uma das dificuldades que nós temos. E fora disso também na fiscalização nós estamos a falar de equipamento para o setor das pescas, visto que geralmente não temos
muitas vezes boias, porque às tantas nós podemos nos fazer a fiscalização, mas não temos, aliás, não temos coletes nesse caso, o que dificulta com que, mesmo no momento em que possamos ter algum acidente, e aí poderemos ter problemas de mortes. É uma das dificuldades que nós temos, não temos coletes para salvar vidas. E também os nossos coordenadores dos CCPs não têm equipamento próprio para poder ajudar, porque nem sempre nós estamos no terreno, mas eles estão lá no local, porque nós também às vezes temos outras atividades que somos incumbidas e eles estão lá, mas não têm um instrumento, quer dizer, não têm um equipamento que lhes proteja nesses casos. Então, é mais ou menos isso que temos como principais desafios para este processo de fiscalização da pesca artesanal. Estamos mesmo no final da nossa conversa. Qual é o apelo que gostariam de deixar para as comunidades pesqueiras da Baía de Inhambane? Bom, dizer que as comunidades pesqueiras, dizer que para as comunidades pesqueiras gostaríamos que todos cumprissem com aquilo que é o pressensuado naquilo que as vedas ditam. Temos defeso, temos veda e também informar a todas as comunidades pesqueiras que podem até fazer uma veda temporária para quando forem a ver que há escassez da espécie, de certas espécies pesqueiras dentro da região. Então, para a nossa pesca artesanal é necessário que nós tenhamos também esta parte de vedas temporárias, o que vai facilitar também com que as nossas espécies cresçam e que na altura em que os pescadores se fazem a atividade tenham uma espécie condigna nesse caso. Sim, como mensagem eu iria sensibilizar a todos os pescadores, assim como não, para que deixem de violarem os berçários, porque violando os berçários, aquilo é um crime, porque é lá nos berçários onde o peixe se reproduz. Também sensibilizar os nossos pescadores para que deixem de fazer uma destruição e destruir os mangás. Isto também é um crime. E sensibilizar a todos os pescadores para que sejam licenciados para poderem praticar a pesca. A outra coisa, temos que usarmos as malhas permitidas pela lei, porque muitos dos nossos pescadores usam malhas não adequadas e isso prejudica a nossa produção, que é a produção do peixe, do marisco. Estivemos em conversa com o Sr. Jacinto, presidente do Conselho Comunitário de Pesca de Murombene, e o Sr. Amiel, técnico do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Murombene. Estes nos falaram da atividade de fiscalização da pesca. Por hoje é tudo. Despeço-me com promessas de cá voltar oportunamente. Mas antes, lembre-se, antes dos ganhos está a qualidade. Por isso, cumpra e respeite o período de veda. Só assim asseguramos a melhor qualidade e quantidade para alcançarmos os nossos ganhos. Esteve na apresentação e produção do programa Síria Cerveja e Jonas Chambo. Voltamos na próxima terça-feira. Ingadiva lenigaya Moçambique, Ingadiva lenigaya Inhambane, Ingadiva lenigaya Moçambique, Ingadiva lenigaya Inhambane.